Walter Salter, em sua conclusão, começa a dizer: a Igreja Católica Romana está fazendo um grande trabalho, mas em nome da Igreja Católica Romana. Do mesmo modo, os sistemas protestantes estão fazendo um grande trabalho em seu nome, e o Exército da Salvação está fazendo um grande trabalho em seu nome. Mas a sociedade o está fazendo em seu nome sagrado, Jeová. De fato, Senhor, estamos tão ocupados com o trabalho que quase não temos tempo para abrir nossas Bíblias, para estudarmos apenas. O Senhor sabe, nós temos o nosso anuário para estudar agora, e ele nos fala de nossas maravilhosas obras, e o nosso presidente está também muito ocupado escrevendo livros. E ó Senhor, ele é tão corajoso e sua fé em ti é tão grande que ele fica entre quatro paredes, ou cerca-se literalmente com uma guarda armada, alardeia os seus sonhos. Citando ali Jeremias, de novo, 23, 31 e 32. E nos envia de porta em porta para enfrentar o inimigo, enquanto ele vai de bebida em bebida, dizendo-nos que, se não formos, seremos destruídos. Notem só como Walter Salter usa de sarcasmo para expor uma verdade que muitos estavam vendo, mas não queriam enxergar. Rutherford fazia com que essas pessoas, naquele tempo, ficassem tão ocupadas em pregar e distribuir os seus livros, que elas mal tinham tempo para o seu estudo pessoal da Bíblia. Mas isso não importava. Enquanto elas iam de casa em casa, o juiz ia de bebida em bebida, porque Walter Salter era testemunha daquilo ali. Foi ele que trazia constantemente o contrabando de bebidas e licores do Canadá para os Estados Unidos. Mas não nos interprete mal, Senhor, continuou Walter Salter na sua ilustração, pois não o fazemos por temor ou recompensa, mas por causa do nosso grande amor por ti, e assim não ficaremos desapontados, se não ganharmos nenhuma recompensa, mas a nossa esperança é sermos poupados do Armagedon. Nosso presidente, Senhor, é realmente um homem muito importante. É claro, ele diz que não é, muito embora ele pense que é, mas é por causa de sua modéstia, e o que quer que ele diga, nós faremos. Agora, Senhor, é esta fidelidade a ti ou a um homem? O Senhor sabe, ele diz falar pelo Senhor, e não nos cabe indagar por quê. Para nós, não é senão fazer e morrer, e gostamos que seja assim. É claro, ele diz que quando fala pessoalmente, não seria correto dizer que ele fala por ti, mas quando ele fala como presidente, ou através da Watchtower, ou dos livros, é o Senhor que fala. Não é maravilhoso? Percebam, então, essa engenhosa maneira de raciocínio que o Walter Salter faz. Ele usa desse sarcasmo, ilustrando como se cada irmão, cada testemunho de Jeová daquela época tivesse que prestar conta no dia do julgamento ao Senhor Jesus Cristo e então justificar por que eles sempre seguiram a um homem, ao presidente da Sociedade Torre de Vigia e não aquilo que Jesus de fato mandou fazer. De fato, estas publicações, ele diz, contêm seus mandamentos e devemos obedecer. Meu Deus, quanta diferença um escritório feito por homens ou um pouco de papel e tinta fazem. Como alguém se torna autoritário então, e no mesmo nível que o sacerdote católico, o qual diz que pão e vinho são apenas pão e vinho, mas ele os abençoa e, oh meu Deus, são o corpo atual de Cristo. Quão parecido é o Sr. Rutherford, que deveria eu dizer, juiz, ao Sr. Hatt, pois o Sr. Hatt diz que quando ele fala pessoalmente, não é nada, mas quando ele fala como o Papa, fala infalivelmente. Oh, alguns dirão, a Igreja Católica Romana é uma falsificação da verdade e a sociedade é a religião verdadeira. Todavia, a questão a ser levantada seria se não é mais razoável concluir que a sociedade é a falsificação da Igreja Católica Romana, muito embora a Igreja Católica não seja a Igreja verdadeira, pois não parecem trabalhos do mesmo oleiro. E de fato, gente, quando a gente estuda como funciona a Igreja Católica Romana ao longo dos séculos, a gente sabe que existe uma hierarquia e que aquela hierarquia, segundo eles dizem, é colocada por Deus.
Não é exatamente a mesma forma de pensar que a sociedade Torre de Vigia usa para argumentar os seus poderes, vamos dizer assim, sobre os irmãos? Perceba o espírito de ambas: orgulho, arrogância, intolerância, linguagem bombástica, para não falar do espírito de julgamento. Além do mais, a declaração de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 4 e 8 parece ter aplicação a ambas as organizações. Estes versos dizem: assim que ele, como Deus, toma lugar no templo de Deus, apresentando-se como se fora Deus. Quando nós falamos, Deus profere mandamentos, acautelai-vos. E então este iníquo será revelado, o qual o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. Agora, uma palavra sobre o progresso financeiro da sociedade. Você informa aos irmãos e ao público que os livros e folhetos são colocados ao público pelo custo. Eles certamente são, e ainda mais que isso. Bem sabe você que o preço para os pioneiros cobria todos os custos, incluindo todos os encargos operacionais apropriados. E mesmo agora, a perda é mínima em alguns itens, enquanto, por outro lado, o preço para as corporações e para o público rende para a sociedade, no mínimo, 100%. O que são 100% se não lucro? Pobres irmãos incrédulos! Como eles creem em tudo que você lhes diz? De onde eles pensam que provém os milhões de dólares investidos em edifícios, maquinaria, suprimentos, etc., em Brooklyn, Magdeburgo, Londres, Toronto e outros lugares, sem falar em suas residências, etc., senão do lucro com os livros? Você sabe, e eu sei, que o lucro só da filial canadense, nos poucos últimos anos, foi de 100 mil dólares. E na época em que eu fui liberado de minhas obrigações, não havia apenas uma grande soma no banco como costumeiro, mas também acima de 25 mil dólares em dinheiro se encontrava nos cofres da sociedade, no número 40 da Irving Avenue, por anos, os quais poderiam ser usados para as necessidades do presidente ou daqueles a quem ele designasse em caso de uma emergência internacional. E os pioneiros queridos? O Walter Salter menciona. Bem, é claro, eles poderiam passar fome. Pobres irmãos crédulos, meu Deus, como éramos cegos e como os irmãos ainda são. E ainda assim os relatórios anuais falam de nossas grandes perdas e o quanto se espera que o Senhor as compense. Bem que se diz, figuras não mentem, mas os mentirosos realmente figuram. Do artigo sobre o retorno de Nosso Senhor, mostrando que este é um evento futuro, o qual a vasta maioria dos irmãos agora tem e o qual outros talvez tenham aplicado, eles podem escolher entre um "assim disse o Senhor", conforme encontrado lá e em seus blefes bombásticos, e seguir o que eles escolherem. Adicionalmente, do testemunho acima, o qual é verídico perante o Senhor, como você sabe que é, os irmãos poderão determinar a quem você está servindo. Sem dúvida, muitos dirão, eu permanecerei com a sociedade, até que o próprio presidente, por meio da Watchtower, diga-me que eu devo partir. Pobres crianças iludidas, que Deus tenha piedade delas, é a minha mais sincera prece. Por fim, eles serão forçados pela lógica dos eventos a perceberem seu erro, como eu fui forçado, o mais cego dos cegos. Notem, gente, que nessas palavras fortes que Walter Salter menciona na sua carta a Rutherford, ele se preocupa com a ingenuidade daqueles irmãos que devotaram toda a sua vida ao ensino da Sociedade Torre de Vigia. Eles acreditaram nas promessas dos anos de 1914 e 1925 e morreram esperando que o fim viesse no tempo deles. Muitos não casaram, muitos não tiveram filhos, muitos não tiveram uma carreira secular, porque o Armagedon sempre estava às portas, conforme Rutherford pregava. E eles nunca pararam para pensar, mas como vimos lá no início da carta,
Walter Salter disse que era obrigação de um homem pensar por si mesmo. Mas, segundo ele, esses irmãos diziam: eu só sairei da torre de vigia se o presidente mandar eu sair. E hoje nós vemos que muitas pessoas ainda continuam com esse pensamento. Isso é a maior prova de que isso faz parte de uma lavagem cerebral. Walter Salter então termina dizendo: parece estranho que depois de nossas experiências de 1914 e 1925, nós devêssemos ainda falhar e marcar uma clara linha de demarcação entre dedução e um assim disse o Senhor, e prosseguíssemos em dogmatizar sobre a presença do Senhor, dogmatizar sobre o Senhor estar em seu templo e dogmatizar sobre o que trará o Armagedon. Mas ninguém é tão cego quanto aqueles que não querem ver, e eles prosseguirão profetizando falsos sonhos, até que os eventos provem a tolice disso. E isto, apesar de tais ensinos falsos trazerem desonra a Deus e sua palavra, pois o que tem de mais a desonrar a palavra de Deus na mente das pessoas do que um testemunho que é feito com uma declaração baseada na palavra de Deus, quando este testemunho é achado falso. Então aqui, Salter toca o dedo na ferida. Nas grandes datas, a primeira, 1914, que foi pregada por Russell, e 1925, pregada por Rutherford, que eram datas de Deus, usaram cálculos bíblicos. Então ele raciocina com Rutherford e com aqueles que o estão lendo. Até quando a gente não vai demarcar uma linha entre assim disse o Senhor e aquelas suposições que os homens fazem? Porque ele cita três coisas como dogmas, ou seja, é obrigatório acreditar naquilo, que era sobre a presença de Jesus, sobre ele já estar no seu templo e sobre o que o Armagedon traria. Então, a respeito dessas falsas profecias, ele vai lá e cita Deuteronômio 18, 21 e 22. Ele diz ali, alguém fará bem em considerar esse texto que diz: se alguém disser em seu coração, como saberemos a palavra que o Senhor tem falado? Se um profeta tiver falado no nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente: não o temas. Um exemplo notável, nossa tolice com respeito ao que Deus faria no ano de 1925. Ele coloca ali entre parênteses. E novamente eu menciono Jeremias 23, 28, 32. Aquele que tiver minha palavra, que fale minha palavra fielmente. Eis que sou contra os profetas de sonhos falsos, disse o Senhor, e fazem meu povo errar por meio de suas mentiras e sua gabação. Então aqui Walter Salter não deixa margem para dúvida de que Rutherford é um falso profeta. Até o tempo em que eu recebi o artigo sobre o retorno de Nosso Senhor, acima mencionado, eu acreditava que a sociedade fosse a organização do Senhor. Aquele artigo chocou-se com a minha crença neste respeito. Eu lhe escrevi para ver se o artigo poderia ser refutado. Não foi. Não posso ser refutado, porque esta é a verdade e agora não mais creio ser a sociedade, o canal da verdade de Deus, nem que você seja um servo do Senhor, não importando o que quer que você venha a ser. Já que Deus está contra a sociedade, aí ele cita lá de novo, Jeremias 23, 28 e 32, e contra qualquer outra mulher adúltera que corrompa os homens e faça deles marionetes ou homens do sim, do mesmo modo devo eu estar. Eu estive ativo no serviço até durante o período do testemunho de Jeová dos Exércitos, e então fui forçado à conclusão de que tal serviço não só não é de Deus, como desonra sua palavra em nome. Por quê? Alguém talvez pergunte. Eu respondo, porque a mensagem contida nas publicações baseia-se amplamente na falsa premissa de que nosso Senhor está presente, que ele está em seu templo e que Deus, no Armagedon, irá destruir a organização de Satanás e introduzir seu reino de poder e glória sobre a terra. A mensagem é transmitida presunçosamente.
e baseia-se em filosofia ou dedução humana, e não em um assim falou o Senhor. Em outras palavras, é o que o Senhor classifica como falsos sonhos, e ele diz ser contra tais, e do mesmo modo devo eu ser. Ficou o Senhor satisfeito com o nosso sonho falso sobre 1925 e o zelo dos irmãos com respeito a isto? Não, ele não ficou. Era uma mentira? Sim, era. Aprendemos alguma lição disto e nos humilhamos perante o Senhor? Não, mas prosseguimos presunçosamente anunciando pelo rádio nossos novos sonhos em nome dele. Estará ele mais satisfeito agora com nosso sonho e zelo do que estava em 1925? Não, não estará. E vale a pena para um filho de Deus tomar uma posição de sair dela e de não ser partícipe em seus pecados. Então, novamente, Salter menciona aquelas datas. Todavia, alguém se pergunte, se a sociedade não está fazendo a obra do Senhor, qual é a obra do Senhor? A resposta a esta pergunta deve ficar para uma data posterior. É suficiente por agora dizer que tanto quanto alguém exige conhecer até certo ponto, ao menos, a corrupção da cristandade e estar insatisfeito com isto para que possa aceitar que verdade a sociedade tenha, do mesmo modo, ele deve conhecer até certo ponto, pelo menos, a corrupção da sociedade e para quão longe ela foi a partir de um assim falou o Senhor, antes que ele possa perceber a resposta àquela pergunta. Enquanto isto, eu sugeriria a quem quer que leia esta carta, que leia com cuidado e oração 1 aos Coríntios 18 e Filipenses 4:8, fazendo uma pausa a cada sentença para pensar no que leu. Apesar de não se relacionar com a matéria em apreço, eu não pude evitar refletir enquanto li uma cópia recente da The Golden Age, atualmente Despertai, contendo a palavra de Paulo em Filipenses 4:8, onde se lê: finalmente, irmãos, todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são honestas, todas as que são justas, todas as que são puras, todas as que são amáveis, todas as que se fala bem, tudo que é virtuoso e louvável, considerai tais coisas. Eu imagino como alguém poderia ler tal matéria horripilante e linguagem obscena como a que The Golden Age contém e ao mesmo tempo pôr em prática a admoestação de Paulo. Mas eu posso ouvir algum ridicularizador dizendo: foi apenas Paulo, e ele disse isso muito antes do Senhor vir ao seu templo em 1918. Desde então, temos sido ensinados a ser homens fortes de verdade, cristãos de verdade, que sabem como usar a linguagem forte. Em todos os meus 20 anos de associação com você, eu lhe tinha um amigável sentimento de afeto. E no Senhor, eu sinceramente encerrava sempre minhas cartas a você fazendo expressões disto. Mesmo nesta ocasião, não posso me refrear de dizer que queira Deus que você desperte para a sua condição e se confesse plenamente perante Ele, pois não tenho qualquer aversão a você, seja qual for, tenho compaixão por você e lhe faria o bem, se pudesse. Lembre-se, Deus é um Deus de amor e misericórdia. Sua misericórdia é para sempre. Percebam a conclusão que Walter Salter faz aqui. Ele não é inimigo de Rutherford, mas ele quer que Rutherford desperte da sua arrogância e dos seus falsos ensinos para seguir aquilo que a Bíblia diz. Enquanto reexamino todo o assunto, lembro-me das palavras de Jesus no livro de João. Esta é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens, no caso você, amaram mais a escuridão do que a luz, porque as obras deles, as suas, eram iníquas. Não verdade, mas mentiras, falsos sonhos, tagarelice vã. Tornei-me vosso inimigo, porque estou falando a verdade? Ele cita Gálatas 4,16. Sinceramente, Walter Frederick Salter. Então esta foi a longa carta de Walter Salter, denunciando tudo aquilo que ele achava errado lá em 1937 a Rutherford, sobre a sua bebida, os seus gastos, o seu descaso com os pobres pioneiros que levavam os escritos deles de porta em porta e as falsas previsões da sociedade Torre de Vigia, assim como ele não acreditava que Jesus estava presente naquele tempo e que estaria guiando a tal
Sociedade Watchtower.